Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo, fazendo algumas atividades para fixar o conhecimento sobre os sistemas agropecuários, as características e transformações das estruturas produtivas. O que é que eu quero que os senhores se lembrem, que os senhores tenham em mente? Que nós estamos pensando, nós estamos abarcando no nosso raciocínio três grandes sistemas agrícolas nessas atividades que vamos desenvolver, que vamos construir hoje. O sistema extensivo, ou seja, palavra que nos remete ao sistema extensivo. Nós estamos falando de agricultura de subsistência, baixa utilização de tecnologia. O sistema intensivo de mão de obra. O que é que nós estamos pensando? Numa visão mais comercial. Sistema intensivo de mão de obra, fartura de mão de obra. E o terceiro sistema, o sistema intensivo de capital. Uma palavra que nos remete a este sistema, o sistema de plantation. Um sistema onde nós fazemos o quê? Nós utilizamos a mecanização, irrigação, automação, uma monocultura, grandes extensões de terra, agroindústria, a exportação. Então vamos lá, são três exercícios, três atividades para a gente fixar o raciocínio sobre esse tema, sistemas agropecuários. Diz assim na atividade número 1, o Sudeste Asiático destaca-se como a região do planeta com a maior produção de arroz. Além do clima favorável, o sistema agrícola adotado é fundamental para se obter alta produtividade do solo. O sistema agrícola utilizado na risicultura do Sudeste Asiático caracteriza-se por... Então, temos 4 afirmações, já temos ali registrada a nossa afirmação correta. Então, vamos entender aqui do que é que nós estamos falando. Por que é que nós chegamos à conclusão que é a letra C que está correta? Bem, letra A. Então, o que é que caracteriza a risicultura do Sudeste Asiático? Usar agrotóxicos e pesticidas para tornar o arroz mais resistente a pragas? Não. Nós não utilizamos a característica desse sistema intensivo de mão de obra, não é a utilização de agrotóxicos, de pesticidas, ou seja, nós temos pequenas propriedades, nós temos hoje já a correção do solo, de nutrientes, nós temos o quê? Nós temos essa atividade desenvolvida em locais de difícil mecanização, nós temos uma alta utilização de mão de obra, inclusive utilização daquele sistema denominado de terraceamento. Então, a característica da risicultura no Sudeste Asiático não é a utilização de agrotóxicos e pesticidas. A letra A está errada. A letra B, apresentar o cultivo em grandes propriedades. Não. Inclusive, nós estamos discutindo a risicultura, a produção dela em alguns países, em particular, que possuem muita população, uma grande população, países altamente povoados. Então, ou seja, trabalhamos dentro do sistema intensivo de mão de obra. Então, não são grandes propriedades, pelo contrário, a característica desse sistema, que nós chamamos de sistema de jardinagem, tá? Na realidade, não são em grandes propriedades, mas sim pequenas propriedades, com a adoção do sistema plantation. Não é o sistema plantation, aquele sistema do agronegócio, né? Então, pelo contrário, pequenas propriedades. Letra B está errada. Letra C, adotar técnicas intensivas, sim, com certeza, com abundância de trabalho humano e baixa mecanização. Essa é a nossa resposta correta. E a letra D, vamos ver por que está errada, empregar rotação de cultura. Não, pelo contrário, esses locais, como acabamos de pontuar, esse sistema de terraceamento, né, que é produzido para se plantar, para se produzir, para se efetuar a risicultura, esse sistema de terraceamento, esse sistema de jardinagem, na realidade, não emprega a rotação de cultura
para diminuir o desgaste do solo. Então, a questão de número 1, a resposta correta é a letra C. Vamos à questão de número 2 e entender as outras afirmativas, qual está correta e quais as que estão incorretas. Bem, nos últimos anos, a provisão de alimentos estava apertada e os preços dos grãos subiram drasticamente. Alguns dos principais produtores reduziram as exportações para manter o custo nacional sob controle. Foi então que a Arábia Saudita, China e Coreia do Sul começaram a comprar ou arrendar terra em outros países, particularmente na África, mas também na América Latina e no sudeste da Ásia, a fim de produzir alimentos para si. Bem, sobre o fato descrito no texto, pode-se afirmar que... Então, temos 5 respostas, uma correta. Vamos juntos, então, entender o porquê da correta e o porquê de 4 incorretas. Vários países da África, então, está afirmando, é correto afirmar que vários países da África, como a Etiópia e o Sudão, proibiram a ocupação de estrangeiros em suas terras como medida de proteção às suas respectivas populações. Não. Na realidade, os países da África, o continente africano e seus países, são países pobres, países vulneráveis, compostos de uma população vulnerável. Então, eles agradecem, na realidade, quando a população estrangeira vai até lá. É lógico que vem aqui, é oportuno ressaltarmos que muitas nações têm ido até a África para fazer o quê? Para explorar a África, na realidade, né? Então, deixamos aqui esta colocação, tá? Mas, então, não é correto afirmar que a Etiópia e o Sudão proíbem a ocupação de estrangeiros em sua terra para a proteção de suas respectivas populações. Essa afirmativa não está correta. Letra B. Esta é uma situação temporária, pois os países com agricultura avançada têm condições de aumentar os países, veja bem, com agricultura avançada têm condições de aumentar a produtividade agrícola e suprir os mercados mundiais. Não tem condições. Na realidade, muitos países, os Estados Unidos, por exemplo, já estão aí com a quantidade de terra disponível versus terra utilizada no limite. A Índia, por exemplo, já está com praticamente toda a sua terra agricultável utilizada, certo? A União Europeia também. Então, na realidade, esta afirmação não é correta. Essa não é uma situação temporária, pois não há como, em muitos países, aumentar a produtividade e suprir os mercados mundiais. Isso não é correto. Letra C. O problema dos suplementos alimentares, para muitos países, está a cargo da FAO. É um braço da Organização das Nações Unidas, né, um órgão da ONU, voltado para as questões agrícolas. Na realidade, a FAO, né, a preocupação dela é em erradicar a fome, a preocupação dela é com a insegurança alimentar, a preocupação dela, lógico, que busca erradicar a pobreza, mas esta é uma das visões dela. Ela não se dedica, em particular, a resolver problemas de suprimentos alimentares em alguns países, tá? Então, não é correto também afirmar isso. Seguindo o nosso raciocínio, temos a letra D. A busca de áreas agricultáveis em nível internacional representa o traçado de uma nova geopolítica relacionada à escassez de terras e alimentos. Esta é a nossa resposta correta. Quando se diz a busca, em particular, de alguns países em utilizarem, arrendar terra em outros países, buscando o quê? Buscando produzir alimentos para eles. Então, essa busca de terras agricultáveis em nível internacional representa um segmento. Por quê? Porque temos locais que possuem terras agricultáveis, mas elas não possuem o quê? Tecnologia ali para desenvolver, para melhorar a sua produtividade, elas não possuem finanças, disponibilidade financeira para trabalhar essas terras. Então, outros países têm ido até eles
para fazer o quê? Para utilizar essas terras que estão ociosas para produzir alimento para eles. Bem, não nos esqueçamos, já como já pontuado, muitos países têm avançado em direção à África, mas não só com a intenção de ajudar no desenvolvimento do continente africano, mas também o explorando. E o quinto item aqui, a probabilidade de atender às necessidades alimentares de toda a população do globo parece cada vez mais próxima, não, devido à expansão das áreas agrícolas. Eu quero aproveitar com os senhores, rapidamente, utilizar mais uns 2, 3 minutinhos dessa questão, para a gente retomar a teoria de Malthus do século XIX, teoria neomalthusiana após a Primeira Guerra Mundial, né, 14 a 18, e a teoria reformista, anti-neomalthusiana. Não vamos nos esquecer que a teoria malthusiana dizia o quê? O crescimento da população mundial aconteceria de ritmo de progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, e o crescimento da produção alimentar em ritmo de produção aritmética, 2, 4, 6, 8, 10, certo? Então, qual seria a solução? Controle da natalidade a partir do celibato e da abstinência sexual da população. E a teoria neomalthusiana, o elevado crescimento demográfico pode agravar a pobreza dos países subdesenvolvidos. Qual que era a solução que eles propunham? Controle oficial da natalidade a partir de políticas públicas de estímulo ao planejamento familiar e difusão dos métodos contraceptivos de sociedade. E nós tínhamos a teoria reformista, anti-neomalthusiana, o princípio dela, o subdesenvolvimento dos países, pode determinar o elevado crescimento de sua população e a solução dada às reformas de base, promovendo a melhoria das condições, educação, de distribuição de renda. Então, a resposta da questão número 2 é a letra D. Vamos, então, à questão de número 3. Tem um gráfico aqui mostrando o estoque de terra arável. Estados Unidos, já praticamente aí com 75% do seu estoque então já utilizado, né? O que tem disponível está em azul, em cor de rosa aí, mais avermelhadinho, o quanto é utilizado, né? Então falta pouco para ser, tem pouco disponível. O Brasil tem muita terra disponível ainda, a Índia praticamente nada, a China pouca, a União Europeia muito pouca terra disponível, né? A Austrália está na metade do que tem, o que está sendo utilizado e o que tem de disponível. A Tailândia tem pouca terra disponível, certo? Aí vem as afirmações, as colocações, assim: a ampliação da oferta de alimentos é um dos maiores desafios da humanidade para as próximas décadas. Com base na disponibilidade do recurso natural representada no gráfico, o país com maior potencial para a expansão do seu setor agropecuário, então agricultura e pecuária, né, é a Índia. Ali no gráfico mostra que não tem mais espaço, a parte utilizada é disponível, a utilizada já está praticamente toda utilizada, então a A está errada, a letra B, a China, tem um espaço ainda disponível, mas não é a que mais representa. A letra C, o Brasil, é a correta, porque no gráfico é possível observar que o Brasil é o país que possui a maior parte de terras ainda disponível, com probabilidade de ser utilizada arável e para ser utilizada para a produção de alimentos, né? E os Estados Unidos, pouco espaço para ser utilizado, né? É só importante entender, então a resposta correta é a letra C, Brasil, mas é importante entender que os brasileiros ou as transnacionais que exploram o Brasil têm que entender que esse avanço das fronteiras agrícolas deve ser com responsabilidade, parar com esse avanço sobre a Amazônia e também evitar o avanço sobre as reservas naturais. Cada propriedade agrícola tem um espaçozinho de reserva natural e impedir esse avanço, né? E, no caso, a Mata Atlântica nossa, que está praticamente destruída, também parar esse avanço sobre a nossa amada Mata Atlântica. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.